Pessoal, questão de circuitos, né? Assunto garantido aí na prova. Esse ano apareceu com 2 participações. A eletrodinâmica dominou a prova, né? 2 de circuito, 1 de potência elétrica. Enfim, então vamos à leitura, é a 102, nossa provinha azul. Ele diz assim, ó: é possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório, no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Ele dá aí um aparato, né? Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é... Bom, vê, aqui uma questão que realmente mistura 2 áreas, né? Porque o aluno tem que lembrar aí da montagem das pilhas, que ele vê essencialmente na química, né? Como ciclo, como um tronco base, né, do pessoal da eletroquímica aí, ó, né? E depois ele teria que ir para um circuito dentro das nomenclaturas que a gente usa, né, plano aí para verificação do que esse aparato representa. Tá ok? Então, vamos começar. Vê bem, qual é a base? A base que são 2 pilhas, né? 2 pilhas, e elas estão em série, né? Garantindo que eu vou ter a polo positivo ligado no negativo. Positivo ligado no negativo. Quando você liga positivo no negativo, você tem série. Se você fosse ligar paralelo, é positivo, positivo, negativo, negativo, né? A história de positivo e negativo é uma questão histórica, né? Potencial maior e potencial menor, na verdade. Certo? Então, ó, ela está sendo ligada aqui, né, em série. Então, eu tenho 2 baterias, 2 pilhas em série, né? Aí ele ligou um voltímetro no circuito. Esse voltímetro vai ser considerado ideal, né? Baseado no fato que ele é ideal, ele deve ser ligado em paralelo com a associação, né? Para que ele permita medir a DDP nos terminais da associação. E botou um cronômetro aqui, né? Que vai ser o de menor importância para o nosso circuito. Então vamos lá. Eu tenho que ter 2 baterias em série, né? Eu tenho que ter 2 baterias em série. Então, tem que estar aqui 2 baterias em série. Positivo no negativo, né? Tem a representação das resistências totais aí, ó, né? Tem todos os condutores, eletrodos e tudo. Vai ter uma representação de resistência. Então, vamos representar aqui, ó, como uma resistênciazinha. E todos eles, quanto não tem a menor ideia. E o voltímetro, que deve ser ligado em paralelo, né? Vê que interessante. Voltímetro ideal não deve ser ligado em série, porque o voltímetro ideal ele tem resistência infinita. Ele ia zerar, né? Ele ia zerar a corrente no circuito, considerando o fato de que um voltímetro ideal tem resistência infinita, a corrente não vai passar por ele. Então ele não deve ser associado em série, né? A representação das 2 baterias, uma coisa bem tranquila, né? E aí a gente vai analisar as respostas. Primeiro, voltímetro em série com o circuito, né? Elimina. Tá ok? Aqui até poderia ser, ó. Vê, aqui até poderia ser. Mas aqui ele colocou as baterias, né, jogando corrente em sentidos contrários. Uma delas funcionaria como um receptor. Como elas têm o mesmo valor, entre aspas, né, você zeraria a corrente no circuito. Então, evidentemente, né, falso. Aqui outro, né, voltímetro em série, não tem interesse nenhum nisso. E sobrando letras B e D, a gente viu que a representação é de 2 baterias, né, e não de uma bateria. Então aqui, ó, as 2 jogando corrente no mesmo sentido, a corrente vai circular aqui, né, e esse voltímetro vai medir a DDP nos terminais das baterias. Então, o gabarito é a letra B, né? Por montagem simples, aqui eu teria na letra D, né, uma configuração de uma única bateria, porém o exposto, né, coloca para a gente aí as baterias associadas em série, sem nenhum tipo de problema. Uma questão maravilhosa, uma leitura tranquila, né? Só para o aluno identificar os termos da montagem de um circuito, voltando lá para a química, no processo de montagem das pilhas, que é um gerador, né? Que é um gerador de tensão. Tá ok? Gabaritando aí letra B, ó, né? As 2 em série,
positivo no negativo, sem nenhum problema. Voltímetro em paralelo, gabarito da questão. Enem 2021. Né? Um abraço.